Você sabe que falar de painho me emociona, né? Toca fundo na minha alma e no meu coração. Mas eu tenho orgulho demais de ter um painho, de ter tido um painho aqui na terra que fez muito, mas muito mesmo por a gente. Painho era um cara muito humilde, que não tinha dessas coisas aí, entendeu? De se preocupar tanto, de querer ser tanto. Não, painho só queria contar suas histórias todos os dias, gostava de sentar lá na casinha velha, lá no rancho pequeno, naquela época era pequeno, hoje é o rancho grande, né? Sempre tinha ali as histórias para contar, gostava de cuidar do pessoal, né? O pai também sabia sempre aquelas ervas de cura que curava o pessoal, né? Sempre tinha uma palavra amiga, as histórias da sua vivência, das suas convivências pelo mundo afora, e a gente tinha que sentar e ouvir. Todos os dias que a gente ia lá para Painha, a gente gostava de pedir as moedinhas, porque naquela época, né? O doce era 10 centavos, não era tão caro como hoje, as coisas eram mais baratas, a gente vivia com muito mais qualidade, não tinha tanta doença, o ar era menos poluído na nossa época de criança, e a gente gostava muito de jogar futebol, brincar, de esconde-esconde, pega-pega, bete, e vai, entendeu? As brincadeiras de criança que pai sempre admirava. Uma vez nós chegou lá no rancho do Sítio Santo Grande, do Rancho Grande, né? Aí a gente tava jogando bola, até que um dia o pai ficou bravo, a bola caiu lá dentro da casinha dele, o menino pegou nossa bola, rasgou com a faca. Aquele dia, claro que nós ficou triste, né? Mas o pai sempre ia lá e ajudava nós, sempre ia lá e fazia por nós e dava os conselhos gigantescos e grandiosos. E saudade, hein? Saudade da época das nossas infâncias, menino, vou falar pra você, entendeu? O pai sempre sentava, contava as histórias e das vivências pelo Brasil afora, as histórias dos garimpos, dos garimpeiros, dos pessoal que eles conheceram, como que fazia as coisas. O pai gostava porque gostava de consertar suas coisas antigas, sabe? Sempre pegava ali o seu martelo, batia prego, batia pra lá, batia pra cá. Gostava de sempre inventar, nunca sossegava, sabe? E ajudava o pessoal, andava com aquele seu chapéuzão grande pelas estradas, gostava de cuidar demais dos animais, sempre deixando grandes exemplos e sempre sendo uma pessoa muito sincera, né? Foi assim que ele deixou os valores pra gente. Mas quem sabe mais das histórias e das convivências de Paim é o velho Tião. Velho Tião que sempre senta comigo e conta as histórias. Por isso que eu falo, velho Tião sempre faz lembrar Paim, com aquelas histórias antigas, com aquelas histórias boas, né? Eita, nós meninos, eram as histórias, as moedas que eles guardavam, aquelas moedas antigas, aquelas notas antigas, só coisas chiquetosas, né? Guardava ali e contava aquelas histórias pra gente. Já falei pra vocês que lá na casa de Paim tinha um livro que nós não podia ler de jeito maneira. Ele falava que aquele livro ali era um livro, né? Se a gente lisse, a gente ficava doido. Aí eu falei bem assim, não, pai, não pode de jeito maneira. Depois a gente foi descobrir que o livro só tinha piada. Por que a gente não podia ler? Porque naquela época a gente era criança. E tinha umas piadas ali que era bem pesadas, né? Era as anedotas do Pasquim, menino. E a gente dava risada bom demais da conta. Pai sempre gostava de guardar as coisas antigas para depois contar as histórias pra gente. E chegou uma época que pai foi ficando mais velho, ia repetindo e repetindo as histórias. E cada vez que ele repetia, a gente sempre chegava nele e falava, pai, você já contou essas histórias para nós? E ele dava risada, né? Porque diz que quando a gente repete as histórias, é porque a gente tá ficando um pouquinho mais experiente da vida, né? Pai sempre nos ensinava com aquelas histórias misteriosas, chiquetosas, né? Sempre falava umas histórias que eu ficava abismado, né? Ele falava que ele era valente também, entendeu? Eu não sei se era verdade Paim, mas Paim não mentia, né? Falava que enfrentava os homens, enfrentava o pessoal ali nas brigas, não corria de jeito maneiro, menino. Até as onças ele falava que enfrentava. Brincadeira à parte, mas Paim deixou as histórias esquetosas para nos contar, menino. E grandes exemplos, entendeu? Aliás, ele foi um grande exemplo que foi deixado para nós, né? Menino, quem se lembra daquele velhinho harto do chapéu grande que passava nas ruas, que encantava com suas histórias, que o pessoal ouvia, né? Sempre o pessoal achava que ele tinha uma magia, né? Que ele guardava, mas a magia que Paim guardava era sempre a sua humildade, né? Vocês lembram aí, ó, dos episódios que a gente já gravava com o Paim, todas as vezes que a gente vinha aqui pro Rancho Grande para gravar com o Paim, ele gostava das nossas histórias, gostava que a gente vinha. E principalmente quando ele fazia aqueles bolinhos gostosos, sem contar aquela carne de panela que ele fazia, menino, que dá água na boca, né? A vizinhança inteira sentia o cheiro e o pessoal sempre queria comer a carne molinha que ficava cozinhando aí por 2, 3 dias. O feijão era cozinhando 2, 3 dias no fogão a lenha, menino. Suas vasinhas sempre areadinhas, né? Aquela coisa mais esquetosa do mundo. Que dega da água na boca, deu até fome agora, hein?
eu vou lá, né? Porque o velho Tião que sabe contar essas histórias. Deixa o velho Tião falar um pouquinho de painho, porque o velho Tião faz lembrar bastante painho. Deixa eu ir lá, né? Deixa eu ir lá organizar minhas coisas. Depois a gente conta mais história pra vocês. E essa é a história de um homem que tinha muitas histórias bonitas para contar e contou suas histórias nas suas vivências. E essa é a verdadeira história do verdadeiro contador de história, de um homem que se aventurou pelo mundo e trouxe experiências e grandes histórias para contar. Sua vivência começa lá nos estados de Minas Gerais, lá quando nasceu lá com seus parentaiada, né? Nasceu numa família muito humilde e muito inteligente e muito esperta. Sua mãe, como sempre, uma verdadeira cozinheira de mão cheia, sempre fazia aquelas comidas no fogão a lenha, né? Aquelas comidas grandiosas, chiquetosas, aquelas especialidades que só ela fazia. Uma das comidas preferidas do Tião era sempre aqueles pão de queijo gostosos que ela sempre fazia no forno do fogão a lenha, aquele forno de barro que antigamente tinha pelas suas existências, né? Como sempre, aquelas terras escondiam várias histórias. Como sempre, aquelas terras sempre escondia várias memórias que era de ser contada naqueles lugares, né? Como sempre, Tião andando por ali com seus irmãos, sempre com as aventuras de criança. Tião foi crescendo, foi ficando mais esperto, Tião foi fazendo as coisas do seu jeito e foi aprendendo cada vez mais que a vida, né? Tião sempre gostava de consertar os brinquedos dos seus irmãos mais pequenos e sempre gostava de consertar as coisas do pessoal que estava mais perto. Tião foi crescendo, como eu sempre digo e como eu sempre vou dizendo, aprendendo as coisas que a vida foi ensinando. Tião foi consertando as coisas e aprendendo conforme o tempo. Durante muito tempo, foi crescendo e saiu daquelas terras. Foi se aventurar por mundo afora para contar outras histórias e para descobrir também outras histórias. Tião foi um grande aventureiro. Tião foi pescador, Tião foi pesqueiro, Tião também foi tudo que a vida podia ser para sobreviver nesse mundo, né? Só foi aprendendo e contando as histórias por dentro. Tião andou o mundo inteiro, andou o Brasil inteiro, conheceu pessoas, conheceu amores, conheceu apegos e também desapegos e foi aprendendo tudo conforme era feito, né? Tião se envelheceu conforme o tempo e foi se aventurar por lugares pequenos, foi descansar a sua força, como sempre dizia, né? Num lugar pequeno, numa cidade tão pequena que a gente se achava que era grande, que é a cidade de Pedra Preta, né? Por lá se apareceu, lá pelos meados dos anos 70, 80, 70, por ali, né? E Tião sossegou ali, foi parando, foi observando e foi aprendendo com aquela comunidade cada vez mais, né? Crescendo, viveu a sua vida, as suas vivências, sempre naquela casinha de barro pequena, naquela casinha de barro humilde, aprendendo as histórias e também ensinando para as crianças que ali cresciam as histórias e contando todas as suas vivências pelo mundo. Mas a maior história do Tião era a sua humildade, de ter aprendido conforme a vida que as coisas simples na vida é que fazia a diferença e que a gente só aprendia dessa forma, era sempre desse jeito que era a nossa sobrevivência e foi aprendendo conforme o tempo. Tião foi buscando coisas boas e ensinando também. E a única coisa que ele levou e deixou na memória do povo, que sempre as histórias dele contou, foi que a simplicidade era o caminho de tudo, que a humildade era o caminho de tudo, era o caminho das coisas boas, era o caminho do aprendizado, eram os caminhos das coisas lindas dessa vida. Ah, se as pessoas tivessem a oportunidade de aprender muito mais com o seu Tião, ah, se as pessoas tivessem a oportunidade de aprender sobre humildade junto com o seu Tião, né? A sociedade seria outra sociedade, o mundo seria outro mundo, um mundo cheio de grandiosidade, aprendizado com a humildade, com as coisas boas dessa vida, né? Essa é a história breve de um grande contador de história que deixou as suas histórias na vivência dessa vida. Sua vida virou memória, e memória das mais gostosas, memória das mais boas, a ser contadas, a ser lidas, a ser vivida. Seu Tião foi um grande homem que sempre fez coisas grandes, né? Mesmo vivendo em um lugar pequeno, mas sempre fez grandiosidade, aprendendo e ensinando conforme o tempo que a humildade era coisa de gente grande, né? História, seu Tião!